Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de Investimentos e Finanças para Notários e Registradores. Antes de me apresentar, eu vou falar um pouco da importância de ter um curso específico de investimentos e finanças para notários e registradores. É importante lembrar que a própria Constituição Federal dá um tratamento diferenciado a esse profissional. Tanto assim que o artigo 236 ele estabelece que os serviços notariais e registrais serão prestados em caráter privado por delegação do poder público. Por outro lado, a Lei 8.935, no artigo 3º, ela estabelece que o notário e registrador é o profissional do direito dotado de fé pública. Esses artigos já permitem traçar algumas particularidades do delegatário. Em primeiro lugar, fica claro que não se trata de um servidor público, nem de um empregado seletista, muito menos de uma pessoa jurídica. Então, seriam os delegatários empresários ou profissionais liberais? Mas o delegatário ele pode escolher o produto que vai negociar, ele pode escolher onde, quando e como vai prestar o seu serviço, ele pode precificar o seu serviço. No caso de uma dificuldade financeira, ele pode adotar todas as medidas necessárias para salvar o seu negócio? Ele tem total domínio da administração do seu negócio? Então também não se trata de empresário nem de profissional liberal. Só que isso causa uma forte repercussão nos seus rendimentos. Isso porque, se ele não é servidor público, se ele não é empregado seletista, então ele não tem previsibilidade dos seus rendimentos. Por outro lado, não se tratando de pessoa jurídica, não sendo empresário, não sendo profissional liberal, ele não tem a liberdade para conduzir o seu negócio. Muito pelo contrário, ele está até proibido de empreender. Por outro lado, mesmo não sendo empresário, ele possui um sócio invisível. Um sócio que nunca colocou um centavo no negócio, não trabalha no negócio, ele não compartilha o risco do negócio, mas está querendo receber a sua parte. E essa parte, normalmente, é quase 50% do faturamento do serviço. E em qualquer momento ele ainda pode aumentar a fatia dele. E o pior de tudo é que é ele que manda no negócio. Além dessa parcela do sócio invisível, tem uma parte do dinheiro que entra no caixa em algumas situações que tem que ser repassado para o próprio cliente, como acontece no tabelionato de protesto. Aliás, muito mais da metade dos emolumentos devidos pela prestação de serviço do tabelião de protesto, eles jamais vão entrar em caixa, porque eles dependem da quitação da dívida pelo próprio devedor. Já nos RCPNs, a maior parte do faturamento só vai entrar no caixa como, quando, quanto e se o Estado quiser. Os registradores de imóveis, por sua vez, estão tendo que manter, em alguns estados, uma conta exclusiva para o depósito prévio. Resumindo, o dinheiro que entra em caixa do serviço, basicamente, é devido a 3 sujeitos: ao cliente, ao sócio invisível e, na menor parte, ao titular do cartório. Cada um desses valores eles vão ficar no caixa do serviço por algum tempo e possuem contas próprias onde eles serão depositados. Mas enquanto eles não estão sendo direcionados aos destinatários, o que fazer com esses recursos? Eles podem ser investidos ou tem que permanecer ali na conta corrente? Agora acho que ficou um pouco claro qual a importância de ter um curso de investimentos e finanças específico para os notários e registradores. Isso porque, se o delegatário não tem liberdade para dispor sobre o dinheiro que entra no seu caixa, assim como tem os demais profissionais do direito, os empresários e os profissionais liberais, então é importantíssimo que ele entenda e conheça todos os investimentos e produtos financeiros que vão se alinhar mais às particularidades do serviço que presta. Senão ele pode perder dinheiro, deixar dinheiro na mesa e até assumir riscos incompatíveis com esses valores que estão sob sua custódia. Meu nome é Caio Marcelo Rocha Reis, sou titular do 2º Ofício de Justiça de Paracambi. Eu estou nessa atividade há 16 anos, mas também sempre fui apaixonado pelo mercado financeiro. Por isso eu fiz MBA em investimentos e montagem de carteiras e me tornei especialista nessa área. E hoje eu também sou planejador financeiro e consultor de investimentos e presto serviço a uma das maiores consultorias de investimentos do país. E agora acho que é o momento de passar um pouquinho dessa experiência para vocês. Então nesse curso eu pretendo fazer uma abordagem de investimentos e finanças bem
específica para notários e registradores. O objetivo desse curso, que está só começando, é trazer a educação financeira para dentro das serventias extrajudiciais. É orientar o delegatário a escolher o investimento mais adequado ao seu perfil, que traga maior rentabilidade com menor risco. É trazer segurança para os notários e registradores nas tomadas de suas decisões financeiras. Mas também tem o propósito de colocar à disposição do delegatário um canal acessível, rápido e seguro para usufruir dos mais modernos produtos financeiros e oportunidades de investimentos do mercado, e mais alinhados com seu perfil e com suas particularidades. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte, parece meio óbvia, mas você gostaria de ter rendimento suficiente para manter o seu padrão de vida atual, mesmo que você parasse de trabalhar? Mas você sabe como? É nisso que eu quero te ajudar. Para começar, vamos ter um panorama geral dos investimentos no Brasil. O mercado financeiro possui uma associação que autorregula as atividades das entidades associadas, chamada Anbima. E essa associação, periodicamente, ela lança um relatório em que ela dá um panorama geral do investidor brasileiro. Esse ano foi lançado um relatório que se refere a 2023. Ele trouxe um dado que é muito preocupante. Apenas 37% da população faz algum tipo de investimento. Além disso, ela apontou que esse investidor ele tem pouquíssimo conhecimento de investimento. Então ele aplica em ativos com uma renda muito baixa e às vezes com risco excessivo. E a caderneta de poupança foi apontada como a campeã de investimentos no país, com cerca de 67% dos investimentos. Os títulos privados, os fundos de investimentos e os títulos públicos somados dão apenas 30%. O brasileiro também demonstrou pouca ou nenhuma preocupação com o futuro, já que os planos de previdência não têm quase nenhuma adesão. Já as ações tiveram investimento insignificante. Em Minas Gerais, os poucos brasileiros que investem, eles colocam o seu dinheiro em renda fixa privada. Mas um novo ativo vem ganhando muita força no cenário de investimento do brasileiro, que são as apostas online, ou as bets, o famoso jogo do tigrinho. As apostas online perdem só para a caderneta de poupança. O interessante é que quando pergunta para esse investidor por que ele não investe em renda variável, ele diz que é por causa do risco. No entanto, ele não tem nenhum medo de perder o dinheiro na aposta online. Então vamos aproveitar para falar agora um pouquinho da caderneta de poupança. Ela ainda é a aplicação de renda fixa mais tradicional e conhecida de todo o mercado. No entanto, apresenta pior rentabilidade. Então o que justifica essa preferência aí do investidor? Em primeiro lugar, essa crendice de que é um investimento mais seguro e que não possui perda nenhuma. Na realidade, a segurança que a caderneta de poupança oferece é idêntica a vários outros investimentos como CDB, LCA, LCI. O que dá segurança para esses investimentos todos é o mesmo que dá para a caderneta de poupança, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é o famoso FGC. É uma entidade privada que ela socorre os investidores no caso de uma quebra de uma instituição financeira. E ele garante até o limite de R$250 mil por instituição financeira, até o teto de R$1 milhão por CPF. Passou desse valor, o cliente, o investidor, vai perder se a instituição financeira quebrar. Inclusive, o FGC tem um valor limitado de recursos. Então, se houver uma quebradeira geral de bancos, está sujeito o investidor nem receber esses 250 mil, pode receber muito menos ou não receber nem nada. Acreditar que a caderneta de poupança não tem risco é realmente uma crendice, isso não se sustenta. Na realidade, tem outros investimentos que são até mais seguros que a caderneta de poupança, como é o caso dos títulos públicos. Outra característica da poupança que também atrai investidor é a facilidade de movimentação e a liquidez. Mas diversos outros investimentos, ou quase todos eles, também têm essa mesma facilidade hoje em dia de acessibilidade e também tem uma liquidez até muito melhor. Porque na poupança é necessário respeitar um ciclo de 30 dias até você poder sacar ali aquele rendimento. Se antes disso você resolver fazer o saque, vai perder o rendimento daquele capital referente ao período inteiro. Outra coisa que também pode ser um motivo para atrair o investidor é a isenção de imposto de renda. Só que diversos outros investimentos também têm isenção de imposto de renda, como LCI, LCA, CRI, CRA, que a gente vai falar mais lá na frente.
A rentabilidade da poupança é muito baixa. Eu não vou explicar detalhadamente como é que é feito esse cálculo da rentabilidade da poupança, mas vou deixar aqui num gráfico para demonstrar como é feito. Na realidade, o importante é saber que a poupança muitas vezes não consegue nem repor essa perda inflacionária. E você, delegatário, o seu principal investimento também é a poupança? Ou você planeja seus investimentos? Você já consegue obter retorno dos seus investimentos suficientes para conseguir sua independência financeira? Você sabe os riscos desses ativos que você está investindo? Aproveito para deixar aqui já um alerta. Não deixe seu dinheiro parado na poupança. Você com certeza está sabotando o seu futuro. Por outro lado, evite aplicar em alguns investimentos muito arriscados, como é o caso do COI e também de fundos de investimentos que prometem aí uma rentabilidade muito acima aí do mercado. Eu vou tratar agora de outro assunto muito importante, que é onde o brasileiro busca as informações sobre investimentos. A grande maioria procura o gerente do banco para obter essas informações. E a outra parte procura nos parentes e amigos essa orientação. O profissional especializado em finanças quase não é procurado pelos brasileiros. A título ilustrativo, mais da metade dos americanos procuram um consultor de investimentos para fazer suas aplicações. Além disso, 56% da população americana investe em renda variável. Agora, você sabe a diferença entre o assessor de investimentos e o consultor de investimentos? O assessor de investimentos, ele é um funcionário de uma instituição financeira ou de uma corretora. Ele atua como intermediário entre essa instituição e o cliente. Ele recebe comissões pela venda dos produtos que são oferecidos pela instituição financeira. E essas comissões, elas correspondem a uma parcela do rendimento do cliente. Tendo em vista que ele é um funcionário da instituição financeira que recebe uma comissão pelos produtos que vende, muitas vezes ocorre um conflito de interesses entre o assessor e o cliente, porque ele precisa vender os produtos que têm maior retorno para essa instituição financeira, que nem sempre são os produtos mais adequados para o perfil do cliente. Já o consultor de investimentos, ele é um profissional independente ou trabalha por uma empresa de consultoria de investimentos. Ele não recebe comissões, recebe somente o valor que foi combinado com o cliente. Agora eu vou explicar um pouco melhor como funciona o comissionamento dos investimentos. Quase todos os investimentos têm uma comissão embutida. Por exemplo, um CDB pré-fixado que esteja pagando para você aí na plataforma da sua instituição financeira uma rentabilidade de 10%, na realidade o emissor pode estar pagando uma rentabilidade de 11%. E essa diferença de 1% é a comissão. Resumindo, ocorre o seguinte: se você investir por conta própria nesse CDB, vai receber os 10%. Os outros 1% ficam com a instituição financeira. Se você tiver um assessor de investimentos, vai receber os mesmos 10%, porque o 1% é a comissão desse assessor. Agora, se você tiver um consultor de investimentos, você vai ficar com um total de 11%, não com os 10%. Sendo que essa diferença de 1% ela é creditada na conta do cliente na forma de rebate. Isso porque o consultor de investimentos é proibido de receber comissão. Como eu havia dito, ele só pode receber o valor que foi combinado com o cliente, que normalmente é uma taxa anual que fica em torno de 0,5% a 1% do patrimônio administrado. E essa taxa anual é dividida em 12 parcelas mensais. Assim, muitas vezes, o valor que o cliente recebe a título de rebate acaba cobrindo o pagamento do consultor. Por isso, na prática, o custo com o pagamento do consultor é mínimo ou até inexistente. Sem falar na maximização dos rendimentos que ele certamente vai conseguir. Então, quando o cliente contrata um consultor de investimentos, ele não vai ter nenhuma parcela do seu rendimento abatida. Dessa forma, não tem nenhum conflito de interesse com o cliente. É uma relação de ganha-ganha. Quanto mais o cliente ganha, mais o consultor ganha. O interesse do consultor está realmente aliado com o interesse do cliente. Ele tem como objetivo fornecer um acompanhamento financeiro detalhado e abrangente para o cliente. Agora, além do assessor e consultor de investimentos, tem também a opção de você investir sozinho. Nesse caso, é importante que o investidor
reflita sobre algumas questões. Tem tempo para acompanhar adequadamente os seus investimentos? Tem o conhecimento necessário para selecionar o ativo mais adequado ao seu perfil, com maior rentabilidade e menor risco? Consegue estruturar uma carteira de investimentos diversificada e equilibrada? Conhece e tem acesso a todos os produtos e serviços financeiros? Consegue acompanhar as oportunidades de investimentos e a evolução do mercado financeiro? E o acompanhamento desses ativos compromete a sua atividade principal? Consegue lidar com o estresse decorrente de uma escolha equivocada de um ativo que causou um grande prejuízo? Para ilustrar melhor a diferença entre o assessor de investimentos, o consultor de investimentos e aquele investidor que investe sozinho, eu vou fazer aqui uma analogia com uma atividade física. Você pode fazer sozinho sem orientação. Compra uns pesos, dá uma corrida na rua. Com certeza algum resultado você vai ter. É melhor do que ficar sedentário, né? Mas a chance de lesão é bem grande. Em pouco tempo, provavelmente a pessoa vai desanimar e deixar como está. Assim, a chance de resultado é muito pequena. É o mesmo que acontece com as pessoas que resolvem investir sozinhas, seguindo dica de parente, da internet, às vezes com um gerente. Ela acaba desanimando, deixa o dinheiro parado lá no investimento que está, não acompanha, não sabe qual a rentabilidade, não sabe se teve perda. Enfim, o investimento acaba não trazendo nenhum resultado prático que contribua para uma futura independência financeira. Você também pode procurar uma academia e o professor vai te orientar na execução do exercício. Nesse caso, você vai melhorar os resultados porque você está sendo acompanhado por um profissional. Só que ele não pode te acompanhar individualmente, porque tem que seguir as orientações do empregador e atender a academia inteira. Esse profissional equivale ao assessor de investimentos. Então, se você quiser atingir o máximo de seu rendimento, seu resultado na academia, você vai ter que contratar um personal trainer. Ele vai montar um treinamento individualizado para você, vai acompanhar seu desenvolvimento e vai fazer com que você atinja a sua performance máxima. Esse profissional equivale ao consultor de investimentos. A título ilustrativo, segundo o estudo do Royal Bank of Canada, investidores que tiveram um consultor financeiro independente por 15 anos tiveram em média um patrimônio 4 vezes maior dos que não tinham um consultor. E você, como é que faz os investimentos? Faz por conta própria? Segue as dicas de um assessor? Ou já investe através de um consultor de investimentos profissional? Vamos falar um pouquinho agora de um assunto que ficou muito em pauta há pouco tempo, durante a pandemia, que é a reserva de emergência. Além da questão de saúde pública, muita gente foi pega de surpresa pela paralisação do seu serviço, de sua atividade, do seu trabalho e sem previsão de restabelecimento. Isso levou muita gente ao desespero e até o fechamento de muitos negócios. Por outro lado, as pessoas que mantinham alguma reserva financeira, elas conseguiram enfrentar a situação com impacto menor. E a partir daí é que se realçou a importância da reserva de emergência. Mas o que é a reserva de emergência? É um valor reservado pelo investidor para ser utilizado em situações imprevistas, como no caso aí de perda de emprego, no caso de doença, de reparos emergenciais na casa, no carro, e entre diversas outras situações. O principal objetivo é evitar que o investidor ele não precise acessar empréstimos, linhas de crédito para enfrentar situações pagando taxas de juros altíssimas. Ela deve ser composta por investimentos que tenham algumas características específicas. Tem que ser um investimento que tenha alta liquidez e que ele possa ser convertido rapidamente em dinheiro sem perder assim muito valor. Também deve ser um investimento com baixíssimo risco. O valor ideal para ser mantido na reserva de emergência vai depender da atividade desempenhada pelo investidor e equivale a um múltiplo do valor dos ganhos mensais desse investidor. Atividades que têm um ganho certo, como servidor público, esses aí podem ter uma reserva de emergência de um período menor, tipo uns 3 meses. Já para o delegatário, que precisa manter o seu serviço aí e não tem outra fonte de renda, o ideal é que seja entre 6 meses e 1 ano. Além disso, o investimento tem que ser de fácil acesso.
para que ele possa ser utilizado assim que precisar. Então teve uma emergência, você pode sacar aquele dinheiro sem problema nenhum, sem nenhuma burocracia. Sem a reserva de emergência, é até difícil imaginar como se possa fazer um planejamento financeiro adequado. Deve servir para que a gente não seja pego de surpresa novamente no futuro, pois a grande questão não é saber se vamos enfrentar uma grande crise mundial novamente ou uma crise nacional, mas é quando isso vai acontecer. E você? Como é que a pandemia te pegou? Você tinha reserva de emergência? Como você investiu durante a pandemia? O que você faria se tivesse que parar novamente de trabalhar? Você estaria preparado? Qual estratégia você está adotando para proteger o seu patrimônio contra esses eventos imprevistos? Bom, chegamos ao fim da primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu vou falar de uma opção de investimento para você que ainda tem dinheiro na poupança, tirar o dinheiro e dobrar ou triplicar a rentabilidade que está tendo agora. Imagina essa diferença em 5, 10, 20 anos. Vou deixar aqui o meu contato para esclarecer qualquer dúvida que surja referente aos assuntos dessa aula. Esse perfil do Instagram, ele foi criado somente para dar suporte a esse curso. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.